Quero agradecer aí o seu carinho, a sua atenção em permanecer firme com a gente nesses 3 vídeos acerca do capítulo 9 de Mateus. Mas eu creio que, assim como eu, você tem se maravilhado com as revelações que Deus está trazendo para nós aqui neste capítulo. Nós agora vamos concluir a nossa terceira parte do estudo, nosso terceiro vídeo, falando da cura de 2 cegos e um mudo. Está aqui registrado do verso de número 27 até o verso de número 34. É interessante num primeiro momento que nós percebemos na cura dos cegos o quanto que a fé deles foi importante. Tem um texto que eu gosto muito que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 6 e 8. 6 ao 8. E vai o apóstolo Paulo pregando numa cidade da Licaônia. Ele percebe no meio da multidão que um homem tinha fé para ser curado. Eu costumo dizer que esta expressão do evangelista Lucas, ela nos revela que existem diferentes tipos de fé e diferentes níveis de fé. Então esse homem ele tinha uma fé específica, uma fé para ser curado. E isso fica claro aqui na cura dos 2 cegos, porque Jesus ele vai dizer, olha, seja-vos feito, verso número 29, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Então foi segundo a fé, segundo a certeza, a convicção que aqueles homens tinham no coração de que Jesus podia curá-los, que eles foram curados. Jesus ele disse certa feita a um pai desesperado por causa das enfermidades do filho, pelo fato de que o filho de tempos em tempos era cometido por um demônio que o julgava ora na água, ora no fogo. Jesus vai dizer em Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê, ao que se compromete. O verbo crer no original significa comprometer-se, ao que se compromete com as verdades do Evangelho, aos que se comprometem com Cristo, aos que creem em Cristo, creem que Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então nós percebemos aqui que é necessário uma atitude de fé, que é necessário nós termos certeza, nós termos uma convicção. Esses cegos entraram na presença de Jesus, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Yeshua ben Davi, tem compaixão de nós. Então eles entraram na presença de Jesus com a convicção de que Jesus podia curá-los. E eu quero te convidar nesse dia de hoje a entrar na presença de Deus, a entrar na presença do Senhor, na certeza de que Ele pode te curar, na certeza de que Ele pode te restaurar. O último subtema aqui do capítulo 9 de Mateus é a questão da seara. Jesus ele vai falar sobre a seara e ele vai falar sobre os ceifeiros. Este tema ele é tremendo, é algo maravilhoso aqui no finalzinho do capítulo 9, porque ele mostra, por exemplo, as características de um evangelista, ele mostra as características de um missionário. A primeira característica de um evangelista, a primeira característica de um missionário é que ele sabe que a obra do Senhor não se restringe a 4 paredes. A obra do Senhor não se restringe à igreja local. Nós vamos pegar aqui o início do texto, no verso de número 35, e vai dizer, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu entendo com essa declaração que Jesus ensinava nas sinagogas, ele ensinava na igreja, mas ele também ia de casa em casa. Ele ia atrás daqueles que não tinham condições para estarem na sinagoga. Um exemplo disso é quando ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. É quando ele vai na casa de Jairo e ressuscita sua filha. Então Jesus, ele atuava dentro das sinagogas, mas ele também ia de casa em casa. Ele ia até os enfermos. Ele ia até aqueles que não tinham condições de irem à igreja. Nós vamos ver diversos exemplos de Jesus exercendo o seu ministério dentro das casas, no meio do povo, junto às pessoas. E eu quero fazer esse chamado para você que tem essa centelha missionária, essa chama missionária evangelística dentro do teu coração, para que você
entenda que a obra do Senhor, ela não se resume a 4 paredes. Você pode fazer muita coisa, talvez você diga assim, mas eu não tenho condições de ir para a África, eu não tenho condições de ir para o outro lado do Atlântico fazer missões. Faça na sua comunidade, faça junto aos seus vizinhos, junto aos irmãos da igreja. Se um irmão faltou de culto, liga para ele. Se um irmão já está 1, 2 semanas sem vir à igreja, vá até ele. Se um irmão está enfermo, vá lá, ore por ele, ministre a cura sobre ele, sirva a ceia do Senhor para ele, vá até esse irmão, seja uma igreja viva e eficaz que não se limita a 4 paredes e que vai até os irmãos, que vai até os necessitados. Então, a primeira característica, né, Jesus está falando aqui nesse trecho das Escrituras de um evangelista, de um missionário, é isso. Ele está dentro da igreja? Tá. Mas ele está também nas ruas, nas casas, com os vizinhos, com os membros da igreja, com a sua comunidade. Não é só ir para a África, não, irmão. Não é só sair do país, não. Dá para fazer aqui dentro, dá para fazer dentro da nossa cidade também. A segunda característica de um evangelista, de um missionário muito bacana que eu vejo nesse texto, é a compaixão. Isso é lindo, irmãos. O texto vai dizer, olha, o texto vai dizer assim: e vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Queridos, quantas pessoas têm andado aí desgarradas? Quantas pessoas têm andado aí errantes por falta de um pastor, por falta de alguém que lhes dê suporte espiritual, de alguém que lhes ministre a palavra, de alguém que ore por eles, de alguém que lhes assista espiritualmente. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olhando para aquela multidão, ele se compadeceu dela, ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor. Talvez a palavra que o maior significado e o melhor significado para a palavra compaixão é eu me colocar no lugar do outro, eu sentir parte da dor que o outro está sentindo. E quando Jesus olhou para aquela multidão, ele sentiu parte daquela dor, ele sentiu parte do sofrimento que aquelas pessoas estavam sentindo, e ele se compadeceu daquelas pessoas. E aí Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, a obra é muito grande, a seara é grande, meu irmão. Talvez você fica reclamando porque você não tem oportunidade de cantar no altar da tua igreja, você não tem oportunidade dentro da tua igreja de pregar, de cantar, de orar. Deixa eu te falar, a obra, você não precisa de um microfone para fazer a obra. Você não precisa de um título para fazer a obra. Você não precisa ser chamado de missionário para fazer a obra. Você não precisa ir para uma escola de missões. Você não precisa viajar para fazer a obra missionária. A obra missionária não é só isso. Você pode fazer a obra missionária a começar dentro da sua casa, com seus vizinhos, com a sua comunidade. Quantas pessoas não estão precisando de uma visita? Quantas pessoas não estão precisando de uma oração? Quantas pessoas não estão precisando de um aconselhamento? O que não faltam são oportunidades de fazer a obra. Mas sabe por que você acha que o teu chamado não é reconhecido? A obra de Deus não está acontecendo na tua vida porque você está esperando a oportunidade cair de mãos beijadas no teu colo, quando na verdade nós temos que nos compadecer. Digo mais, você ainda não está fazendo a obra porque falta compaixão no teu coração, porque quem tem compaixão faz a oportunidade. Amém? Um grande beijo no teu coração. Jesus te abençoe.